Oi, bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 2 aqui do canal. E hoje eu tô muito feliz em trazer esse vídeo para vocês. São os itens de pré-venda e da Store do The Sims 2. Sim, para quem não conhece o The Sims 2 já da época que eram lançados os pacotes, assim como eu, ou você simplesmente esqueceu, esses itens ainda existem, graças à comunidade que sempre se ajuda e resgata muita coisa bacana que tinha nos jogos. E, inclusive, eu tinha alguns itens, de coleções e expansões que eu tinha comprado na pré-venda, e hoje eu não tenho mais eles, porque o Ultimate Collection, fornecido mesmo pela Electronic Arts, não vem com esses itens. Os itens da Store, eu até entendo eles não estarem incluídos, mas os itens de pré-venda eu acho que deveriam ter sido incluídos, até porque muitos deles se complementam com os itens que tinha na coleção ou na expansão. Mas, se você não tem esses itens, que é bem possível que você não tenha no seu jogo, se você não tem eles, eu recomendo muito que você acesse o nosso Discord. Tem uma aba lá chamada Downloads The Sims 2. Lá você vai poder baixar esses itens que foram totalmente organizados pelo nosso amigo Edu. Muito obrigada, Edu. Seu trabalho foi incrível. Então ele coletou esses itens que ele achou em fóruns e tudo mais, na comunidade mesmo, juntou os itens, organizou em pastinhas e fez um pacotão para ficar bem fácil de a gente colocar no nosso jogo. Então você pega aquele pacotão e descarrega na tua pasta de downloads no The Sims 2. É bem fácil. Então eu super recomendo que vocês acessem o nosso Discord e baixem esses itens. Até porque a partir de agora muitas das construções vão usar esses itens. Eu vou avisar vocês quando tiver os itens. Mas muitas delas vão começar a aparecer com itens da Store e os itens de pré-venda. Eu gostaria de usar só itens do jogo mesmo, mas esses itens são incríveis e eu quero muito usar. Então eu vou avisar vocês quando tiver esses itens nos vídeos. E se vocês não quiserem algum item em específico, basta vocês usarem um daqueles vídeos de tutoriais que eu fiz explicando como retirar os itens, conteúdo personalizado de arquivos. Eu mostro como tirar um conteúdo personalizado, por exemplo, de uma casa minha. Então, é bem fácil, gente, não vai prejudicar ninguém. Quem não quiser ter esses itens, tudo bem, mas eu super recomendo, porque são itens oficiais do jogo. A única coisa é que eles não vieram dentro do jogo, literalmente. Mas vocês entenderam, né? Então, muito obrigada, Edu, por ter organizado tudo isso pra gente. Muito obrigada por você cuidar e explicar tudo isso pra gente. E, inclusive, se você tiver dúvidas sobre alguns itens ou quiser só colocar algum grupo de objetos no teu jogo, o Edu ajuda você lá no servidor no Discord. Então vão lá, agradeçam ele e baixem esses itens. Mas sem enrolação mais, eu vou mostrar os itens para vocês. E eu vou começar pelos itens de castelo. Gente, esses itens são incríveis. Sabe o que tem agora os itens de castelo? Eu vi que também tem no The Sims 3, mas eu não tenho esses itens ainda. Mas esses itens aqui do The Sims 2, eles são muito legais porque eles são tipo modulados. Então a gente vai colocando o que a gente precisa um do lado do outro, vai colocando coisas assim, fazendo literalmente um castelo. Então é muito legal, você pode usar de diversas maneiras os itens, colocar um do lado do outro, fazer coisas bem legais. Então a gente tem pilares de 2 andares, tem pilares de 1 andar. Na verdade, esse aqui é o mesmo pilar, mas eu coloquei as outras cores dele, tá? E assim a gente vai ter para a maioria dos itens. Então, esses itens de castelo geralmente tem esse cinza, tem esse branco, que é como se fosse um castelo normal, um castelo de princesa e um castelo de vampiro, um castelo de algum ser maligno ou sombrio, vamos dizer assim. Então tem todas essas cores para todos esses itens aqui. Então dá para você fazer diversos tipos de castelo. Eu achei incrível, gente, incrível mesmo. Então você consegue fazer muretinhas mais baixas, emendar uma parte na outra, fazer coisas bem legais, ó, tá vendo?
Eu tô louca de vontade de fazer um castelo, principalmente porque agora tá uma vibe de castelo, porque o pessoal juntou fez aqueles itens de castelo no The Sims 4, então tem bastante gente fazendo castelos. Eu tava me segurando muito pra não fazer um castelo pra vocês. Então já comenta aqui se você quer quer um castelo com esses itens aqui da Store. Então a gente tem janelas, tem essas janelas mais quebradas. Inclusive, eu acho que eu tô misturando um pouquinho alguns itens aqui com uns itens de Halloween. Mais pro final eu mostro pra vocês. Também quero pedir desculpa se vocês estiverem escutando os cachorros latindo. Sempre que eu vou gravar, parece que acontece de tudo. Então, se eu parar, eu não vou conseguir gravar pra vocês hoje. A gente tem algumas decorações também, bem coisa de castelo. Tem o topo de uma torre, que eu achei lindíssimo, esse topo de torre. Achei muito legal e eu acho que até foi aproveitado alguma coisa desses aqui, desses itens, no The Sims 3 ou 4, porque eles são muito bem feitinhos, muito legais. A gente tem também essa porta de 2 andares e essa janela de 2 andares. E aí a gente vai nesse grupão aqui de itens da Store e de pré-venda, a gente vai ter muito mais móveis e objetos de decoração. Mas nessa parte do castelo a gente recebeu bastante coisa do modo de construção, então é bem legal. Aqui nos móveis de castelo a gente tem uma cama de casal e aí nos objetos a gente também vai ter 3 cores, que é esse amadeirado vermelho, um amadeirado mais opaco, mais escurinho, e um amadeirado mais claro. E daí a gente tem mais opções de colchas, que antes a gente não tinha. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para pegar melhor. E aí a gente vai ter outras opções aqui, que eu achei bem bacana, sabe? Então a gente vai receber algumas a mais aqui, que combinam bem com esse tema de castelo. Então, no mesmo esquema da colcha, a gente recebeu também esse tapete maior e esse tapete que é tipo um trilho. Tem um guarda-roupa que eu achei muito bonito. Tem essa luminária de teto, que é um candelabro. Não sei se é um candelabro, mas é lindo, eu achei muito bonito. E também tem essa luminária de chão, que é lindíssima. É a cadeira, combinando com a mesa, com a mesinha de cabeceira, com a mesinha de centro, os sofás e até um baú. São itens muito legais, assim, super úteis para fazer um castelo. Então, principalmente um castelo mais assim, tipo medieval, alguma coisa do tipo, fica muito interessante. Eu tô louca de vontade de fazer um castelo. Comentem aqui se vocês querem. Também comenta aqui se você já tinha esses itens no teu jogo, porque lá no Discord tem um link, se eu não me engano, é o primeiro link para baixar o The Sims 2, que ele já vem completo com esses itens. Então, muitos de vocês podem já ter esses itens no jogo de vocês. Então, é bem bacana. Diz aqui nos comentários se você já tinha esses itens no jogo de vocês. Então, a gente vai aqui pro segundo grupo de móveis. Eu achei esse grupo lindíssimo. Ele tem uma pegada mais oriental, né? Então tem esse sofá que eu achei, esse conjunto de sofá que eu achei lindo. Eu gosto muito quando o sofá é assim com as almofadas e tenha mais a estrutura de madeira aparente, então eu gosto muito. E daí tem a cama, tem uma cômoda alta, uma cômoda tradicional, tem a mesinha de cabeceira, espelho, luminária, a arandela de parede, né? Tem esses quadros que ele tem uma variedade de cores bem grande. São 5 cores. A estampa do quadro é a mesma, mas a cor da moldura muda. Assim como mudam todos esses móveis, eles têm essa variedade de cores aqui. Isso é super útil, gente. É muito legal quando a gente pode ter uma variedade maior assim de itens. Já esse quadro aqui, que tem o círculo, ele já tem uma variação de desenhos. Tem esse mais quadradinho, tem esse um desenho diferente, o redondinho, e esse tipo um prisma. E daí tem a variação da moldura aqui da mesma forma. Então, são itens bem versáteis.
Tem essa mesinha de cabeceira ou mesinha de canto, que é com vidro. Tem essa luminária de chão, mas que dá para pôr em cima das mesas também. Tem esse quadro, não sei se é bem um quadro que eu digo, mas ele é lindo, gente. Olha, tem a variação dos vasinhos e também tem a variação das molduras lá atrás. Então, eu gostei pra caramba. Eu quero muito usar esses itens aqui nas minhas casas. Aqui a gente também tem uma mesinha de centro para usar aqui na sala, né? Tem a TV, que eu acho muito importante a gente ter mais TVs, porque as TVs do jogo realmente são um pouco datadas, né? Então essas que vieram agora, elas são um pouquinho mais modernas, não são modernas, mas são bem mais atuais, né? E eu sinto bastante falta de TVs, então é sempre bom quando vem uma TV assim no conjunto. Essa cadeira que eu também achei linda, que com certeza eu vou usar muito. Esse arranjo de flores aqui arranjo não, essa orquídea nesse vaso é muito bonita, eu gostei bastante. Tem essa lixeira aqui. Essa janela aqui, eu acho que eu vou usar muito nas minhas construções, porque ela é muito simpática. Tem essa porta aqui que também é muito bonita e combina com o conjunto. E tudo isso, gente, tem essa porta dupla, esse arranjo, essa decoração de parede que também tem alguma variação de, de cores. Tem mais uma arandela, tem essa luminária de teto. E tudo isso, gente, tem a variação de cores aqui, ó. Então é bem versátil todos esses móveis. E essa mesa aqui é muito linda, gente. Eu amei. E o bom é que ela é uma mesa grande, então a gente consegue colocar para uma família grande com 8 sims aqui, né? Então eu gostei muito dessa mesa, muito desse conjunto. Eu acho que eu vou usar bastante ele. A gente também tem essa espécie de bonsai de azaleia e também tem tapete. Esse tapete aqui, ele tem mais algumas variações. Então, eu achei bem bonita essas variações, gostei bastante das estampas. Eu acho que vai dar ajuda a gente quando a gente tá decorando, porque tem pouca opção de tapete no jogo, né? E aí tem mais essas duas plantinhas que eu adorei. Principalmente essa que é linda, né? Tem a variação aqui de cores. Eu achei linda. Mas essa aqui, gente, dos bambuzinhos, é muito bonita. Muito bonita. Eu quero usar muito ela nas minhas construções. Ah, eu não falei pra vocês. Esse aqui também tem a variação de cores, tá? Tem o vermelho, tem o verde e tem o azul. Da mesma forma que vai ter as colchas ali, né? E vamos pro próximo conjunto. Esse conjunto aqui tem uma carinha de conto de fadas, não tem? Ah, eu achei ele muito bonitinho. Mas provavelmente eu não vou usar tanto quanto esse aqui. Mas ele é bem legal, gente. Ah, vamos falar a verdade. Olha que itens legais que tem aqui. Essa porta dupla, tem essa porta simples, o arco, a janela, tudo nesse mesmo estilo, combinando. Eu adoro isso, quando tem tudo combinandinho. E aí a gente tem esse quadro aqui, que ele tem a variação de desenhos, então isso é sempre bem válido, porque dá uma variação, a gente pode variar, colocar o mesmo quadro em vários pontos da casa, só trocando a figura, né? E aí também a gente pode escolher as molduras dele, então eu acho bem legal isso aqui. A porta e todos os outros itens que eu vou mostrar para vocês também tem essa variação de cores, então tem a cor aqui mais escura, tem essa cor média, a clara, e tem essa aqui que é mais marrom. Essa aqui é mais avermelhada e essa é mais marrom. Então a gente vai ter todas essas opções para todos os itens aqui, então é bem legal. Aí tem esse espelho de chão com esse desenho muito bonito aqui como se fosse de uma sereia ou um ser que é tipo místico, não sei. A mesma coisa acontece aqui com essa personagem que tem uma mesinha aqui, ó, que ela tá segurando um vidro e aí forma essa mesinha. Eu achei tão lindo, gente. E aí a gente tem a cama de casal, a cama de solteiro, a mesinha de cabeceira ou até dá para usar ela numa sala, em algum canto. Daí tem essa lumináriazinha pequena, tem esse relógio, tem esse abajur, esse lustre de teto, de chão,
porque na verdade eu não gostei tanto deles não, tá? Vou falar a verdade que não gostei tanto deles. Provavelmente eu vou usar em alguma casa mais temática. Se vocês quiserem uma casa de fadas, por favor, comentem aqui para eu fazer uma casinha de fadas. E daí provavelmente eu vou usar eles, principalmente porque que nem esse abajur ficou com uma carinha de cogumelo, não ficou? Então acaba sendo fofo, mas eu acho que eu não vou usar tanto nas minhas construções. Mesmo assim, acho fofo. E aí a gente tem a mesa da sala de jantar, que é muito bonita, um desenho bem lindo. Tem a cadeira aqui, que eu também adorei essa cadeira. Tem a lixeira, a mesa para o computador ou para estudos, que também é muito bonita. E eu adorei esse candelabro e adorei esse arranjo de copo de leite. O copo de leite vai se repetir aqui no tapete, né? Que vocês já viram. A gente também tem esse espelho aqui menor de parede, que tem o mesmo desenho com essa moça aqui. Tem um guarda-roupa e tem uma estante de livros. Então é um conjunto bem legal. Ah, deixa eu mostrar para vocês a variação dos tapetes. Então a gente tem um tapete assim, que eu achei lindo. Eu acho que combina muito com casas mais clássicas, casa vitoriana. Eu vou usar pra caramba, provavelmente, esse tapete. A gente tem esse mesmo tapete numa pegada mais psicodélica, não sei, eu achei bem legal. Também tem esse aqui com arabesco. Tem esse aqui que parece ser o mesmo que esse, mas a diferença dele é que quando você tá, por exemplo, tem um piso aqui, ó, a parte do meio ela é vazada, então ela combina com a parte, você consegue combinar ela com o piso da tua casa, fica parecendo que o tapete tem a mesma casa, a mesma cor, sabe? Ou se você quiser, você pode colocar um outro diferente em cima e formar um tapete bem legal. Dá uma impressão bem, assim, ele fica bem versátil nessa configuração. E daí, por último, a gente tem esse de copo de leite, que eu achei muito bonito o desenho. Então comenta aqui se você quer ver uma casa de conto de fadas e daí eu uso esses itens aqui. Outro item que é muito legal, que eu gostei pra caramba, é esse aqui. Ele é tipo tudo meio cúbico. Então a gente tem essa TV, que eu adorei, o aparelho de som eu também adorei. Eu vou dizer que eu adorei por um monte de coisa, mas porque esses itens são muito legais, gente. Daí tem essa decoração aqui que é uma decoração, não achei tão necessária assim, mas é uma decoração. Daí tem essa estante de livros que eu achei bem interessante. E também esses itens aqui a gente vai ter uma pequena variação de cores, mas tem. Então tem o amadeirado claro, médio e o escuro. E aí tem esses itens vai ter essa variação para todos os itens aqui. O sofá também tem uma pequena variação de cores, que daí muda o amadeirado aqui embaixo, combinando o amadeirado médio, claro e escuro. E aí o estofado também muda um pouquinho, tem esse preto com dourado, o preto com bege e o vermelho com branco. Acho que poderiam ter cores melhores aqui para esse estofado, mas mesmo assim eu gostei. Não vou dizer que não gostei não, porque eu gostei, tá? Então, e a gente tem, além desse sofá de 3 lugares, tem o sofá de 2, tem uma poltrona, que daí a pegada é um pouquinho diferente, é até bom que não seja tudo tão igual, né? A gente tem também uma mesinha de cabeceira ou de canto, tem uma mesinha de centro, tem essa luminária para pôr em cima de uma mesa, a luminária de chão, tem essa banqueta que eu achei linda, provavelmente eu vou usar em muitas casas. Tem essa cadeira que eu até gostei, mas eu não gostei muito desse cilindro aqui embaixo, mas dá para relevar porque é importante a gente ter mais variedade nas casas, né? E daí tem essa mesa aqui que eu acredito que seja uma mesa de computador, pelo formato dela e tudo mais, né? E o tapete que a gente tem, ele tem uma variação de cores também. Então tem esse bege, que é bem neutro, assim, tem umas formas mais geométricas, que se eu não me engano, o nome desse conjunto deve ser tipo cúbico, alguma coisa do tipo, e realmente ele é bem cúbico. Daí tem esse mais esverdeado claro, tem esse vermelho aqui e tem esse azulzinho. Não achei que esse tapete combinou tanto com tudo. O que eu mais acho neutro e mais utilizável no fim das contas, provavelmente é esse bege aqui.
Mas é interessante a gente sempre ter um pouquinho mais de opção de cores, né, para os tapetes, porque como eu falei, a gente tem poucos tapetes no jogo. E aí a gente vai para esse Art Deco. Eu acho o estilo construtivo Art Deco muito bonito e interessante. Mas, pessoalmente, eu não gostei muito desses objetos. De qualquer forma, mais uma vez, é interessante a gente ter mais opções no jogo. Às vezes você quer fazer uma casa bem datada, por exemplo, para desafio das décadas, essas coisas assim, e daí é bem legal ter esses itens para esse tipo de coisa. Ou até para uma pegada diferente, dependendo da casa que você tiver. Então a gente tem esse espelho, e aí todos os objetos vão ter essa variação de cores aqui no branco, no cinza e nesse marrom aqui, que eu não gostei muito, mas né, eu acho que o mais legalzinho ainda é esse branco e o cinza. E aí a gente tem o guarda-roupa, que também tem essa variação aqui de cores. Tem um espelho de parede, tem a cama de solteiro, a cama de casal, a mesinha de cabeceira, esse quadro aqui, que não tem opção de variação de cores nem molduras, então, né? Mas é um quadro bonito, eu gostei dele. Tem essa cômoda, que também, como eu falei, tem a variação de cores. Tem esse abajur. O abajur eu achei muito bonito. Tem essa janela aqui que também é bem diferente e interessante. E aí a gente tem essa poltrona tipo chaise. Tem essa poltrona normal. Tem esse cachorro aqui que é um Whippet, se eu não me engano, que eu achei bem interessante. Inclusive para pôr em cima da casa, da construção, sabe? Porque tem umas coisas assim no Art Deco. E esse aqui tá bem interessante, eu gostei desse cachorro. E aí tem essa cadeira e tem essa mesa e também tem essa decoraçãozinha aqui para pôr em cima de alguma coisa. O tapete, daí tem esse aqui que é nessas cores aqui que a gente já usou. Tem esse verde com marrom, tem esse mais coloridinho e esse mais azulzinho. Eu, pessoalmente, gostei um pouquinho mais desse azul, mas não é meu conjunto favorito. Ah, também tem essa cortina. Não é o meu conjunto favorito, mas como eu falei, eu acho muito interessante a gente ter essas opções no jogo e também é muito interessante para construir uma casa datada ou para desafio das décadas. Então agora vamos para os outros objetos que a gente tem aqui nesse conjuntão aqui. Como eu falei, tinham itens aleatórios, separados, né? Então, esses aqui são itens de bebê, que é uma cadeirinha e esse é para você pôr o bebê deitado, brincando ali. É bem interessante para quem gosta de jogar com bebês. Não é o meu caso, eu não gosto muito de jogar com bebês, mas para quem gosta, para quem joga mesmo com as famílias e tudo mais, esses itens devem ser bem interessante para vocês. Ele não fazia parte de nenhum conjunto que eu saiba. Daí a gente tem mais esses itens aqui que eu não consegui organizar em nenhum grupo aqui separado. Eu não sei o que eles são, provavelmente são itens aleatórios e soltos. São decorativos, então tem essa tesoura, tem esse barquinho dentro do vidro e esse dragãozinho. E tem esses itens aqui que são, parece de Halloween, sabe? Eu digo parece de Halloween, mas ao mesmo tempo, em alguns lugares eu vi que eles estão catalogados junto com as coisas do castelo. Então faz sentido para, por exemplo, se você tem um castelo mais sombrio e tudo mais. Tanto que tem essa porta aqui com os puxadores aqui diferentes e tal. Então, se você vai construir alguma coisa assim mais sombria, é bem interessante esses. Parece que faz parte mais desse grupo. Mesmo assim, eu coloquei eles separados, porque tinha essas abóboras aqui, então eu achei que não tinha tanta pegada de castelo. Mesmo assim, eles são bem legais e eu acho que eu vou acabar usando eles. Vamos para os próximos itens. E agora eu vou mostrar para vocês esse galo gigante. Gente, isso aqui é item de pré-venda do Aberto para Negócios. Vocês podem achar estranho isso, mas se você for ver bem, não é tão estranho assim.
porque na verdade a gente quando no aberto para negócios, a gente recebeu alguns itens grandalhões assim, ó, tá vendo? Então tinha esses itens assim bem grandões e não é tão estranho assim se você for ver um galo, porque vai ficar parecendo que você tem um negócio de comida, um negócio de frango frito, alguma coisa do tipo, né? Então, eu achei bem legal eles trazerem esse galo gigante. E aí eu começo a falar pra vocês de uma outra coisa que tem junto e que eu não vou acabar não mostrando pra vocês. Junto com esses itens, a gente recebe vários itens de roupas, cabelos e até algum acessório. Eu não vou mostrar eles porque no canal aqui o foco não é muito na jogabilidade, né? Então, mas tem itens bem interessantes. Então, se vocês baixarem, vocês vão poder ver esses itens legais. E um desses itens aqui é que vem uma fantasia de galo ou de galinha para os sims usarem. Então é bem interessante mesmo. Você pode colocar um sim para ficar fazendo propaganda na frente ou simplesmente colocar a roupa para se divertir. Esse item aqui é um lustre de teto, ele veio nas celebrações. E aí, junto com ele, parece só um item, mas é porque, como eu falei, vinham vários itens do Cas. Então, você vai ter roupas. Veio roupas a mais para você poder colocar nos teus sims, e que é o, bem dizer, o foco quase da coleção de objetos, né? Ter um pouquinho mais de roupas sociais, assim, para sair. Esse aqui veio para cozinhas e banheiros. Então a gente tem um porta-toalha e essa mocinha aqui segurando um rolo de papel higiênico. Gente, achei isso aqui muito interessante. Ou, se não for papel higiênico, um papel toalha para cozinha. Na verdade, eu não sei bem o que que é isso. Me digam nos comentários o que que vocês acham que é. Mas esses são itens também do cozinhas e banheiros. Aqui, esses itens são do tempo livre. E daí a gente tem essa cadeira, que eu achei bem bonita, assim, parece uma cadeira de diretor de filme, né? Tem esse cartaz aqui de bailarina, que no tempo livre a gente tem aquela barra para os sims se segurarem e treinarem balé. Então foi bem interessante eles trazerem esse cartaz. Daí tem a versão azulada dele também, aqui rosa e azulada. Daí tem esse objeto aqui para uma prateleira com algumas decorações que eu achei bonitinha e esses patinhos aqui. Aí, no estilo teen, a gente recebeu como se fosse uma pelúcia de girafa. Tem essa prancha de snowboard aqui de decoração, que eu achei bem interessante, assim, para um quarto jovem, né? E também tem mais um pôster aqui para colocar na parede. Lembrando que são poucos itens de pré-venda dessas expansões e coleções, mas é porque tem a parte do Cas, então tem roupas e outras coisas, tá? Cabelo. E aqui a gente vai pro Glamour. Glamour Life, eu não lembro exatamente como é que era, mas é o pacote Glamour. Então a gente tem esse disco, esse quadro aqui, que tem bem a pegada do conjunto, né? E essa TV. E essa TV agora, para quem ainda não tinha visto, vai fazer total sentido quando você vê o aparelho de som. Tá vendo o aparelho de som? Parecia que ele não tinha uma conexão com outra coisa. É porque a TV vinha na pré-venda. E esse era um dos itens que eu tinha de pré-venda, gente. E eu adorava fazer conjunto desse aparelho de som com essa TV. Mas eles vêm separados e vinha só na pré-venda essa TV. Eu achei isso um absurdo, mas eu ficava contente por ter ele. E agora vocês também vão poder ter e eu vou ter ele de novo. Aí a gente vai para estações. No estações a gente recebeu esse. É como se fosse uma pérgola. Não é uma pérgola, mas é não é aramado também, mas uma floreira aqui com as rosas subindo, que eu achei muito bonitinho. Tem essa luminária aqui de boneco de neve, que eu achei bem interessante mesmo para neve. E também a gente tem esse globinho aqui de pôr em cima. É uma coisa decorativa, achei bem bonitinho ele.
E aí o principal para mim é esse balanço de criança, que eu realmente não gosto tanto daqueles balanços coloridos que vem no jogo. Eu sei que é colorido porque criança gosta geralmente de coisa mais colorida, mas eu nunca gostei muito deles. Eu gosto muito de combinar as coisas na casa e eu sentia muita falta de ter uma coisa mais neutra. E esse balanço é perfeito, perfeito, gente. Então eu vou usar ele nas casas sim. E aí a gente tem aqui o Bon Voyage. Bon Voyage a gente recebeu essa luminária aqui em cima de uma pedra, tem a variação de cores dela, e também esse quadro que tem a variação da pintura aqui, que é um mapa colorido e um mapa como se fosse um antigo mapa. Então eu achei bem bonito e muito provavelmente eu vou usar em construções, principalmente em local tipo de escritório ou um home office, alguma coisa assim. E aí a gente vem para a vida de apartamento. Como eu falei, a gente tinha poucas TVs, então é sempre muito bem-vindo as TVs quando aparecem, né? Essa aqui é uma TV que ela lembra muito uma que a gente já tem no jogo, mas é diferente, tá vendo? Ela tem umas diferençazinhas aqui. Então é bom a gente ter uma variação. Tem essa TV aqui num painel que tem, aparece DVDs aqui do lado, né? É uma coisa assim que parece meio datada. Na verdade, ela parece aquelas paredes giratórias de apartamento. Quando tem aqui desse lado uma sala e desse lado tem um quarto. Ela parece muito isso, não sei o que vocês acham, mas pelo visto ela não gira, tá? Mas ela fica legal para dividir os ambientes, fica aí a ideia para vocês. Daí tem esse aparelho de som, tem essa poltrona, e aí a poltrona tem uma variação de cores boa, também tem a cor da madeira ali da parte de baixo, que também tem essa variação, e a variação dos estofados. Da TV aqui a gente também tem essa variação, então isso ajuda ela a ser um pouquinho mais utilizável, né? E a TV aqui a gente também tem essa variação que é muito importante, eu acho muito importante pelo menos. Então a gente tem o amadeirado claro, o amadeirado escuro, o amadeirado médio e o branco. Isso para mim é bem interessante, porque aí a gente consegue colocar ela em outros conjuntos, e fica bem assim, normal. Porque aquela branca que a gente tinha, ela não tem essa variação, não tem nenhuma variação de cores. Então, isso aqui é bem bacana mesmo para você conseguir incorporar na tua decoração. E a gente recebeu mais um computador, o que é ótimo, porque os computadores que a gente tem, o mais novinho que a gente tem é esse aqui, né? Seria ótimo se tivesse um notebook também, mas não tem, infelizmente. Mas a gente recebeu mais um modelo do computador, e isso é bem legal, né? E aí a gente vai para os itens de pré-venda da IKEA. IKEA, que é, ou Lar IKEA, que é aquele pacote que eu já fiz um vídeo explicando para vocês, que a maioria de vocês, maioria não, mas muitos de vocês não tinham no jogo, achando que o jogo estava realmente completo e não estava. E o pacote IKEA é muito legal, gente. Ele é bem importante de ter no jogo, principalmente porque ele traz uns itens mais atuais e acaba deixando o jogo um pouco mais usável, sem ter que ter tanto conteúdo personalizado no jogo, né? Então por isso que eu acabo usando muito os itens do Lar IKEA nas minhas construções, e aí vocês não conseguem encontrar. É justamente por isso. No final desse vídeo, eu vou deixar linkado o vídeo do Lar IKEA para vocês assistirem, e também eu vou deixar linkado o vídeo para tirar conteúdo personalizado, caso vocês ainda não saibam fazer. Vocês vão ver que é fácil, é rápido e o vídeo é curtinho, então não precisa se preocupar que vai perder muito tempo. Um problema desses itens do Lar IKEA é que eles não têm variação de cores. Eu achei que isso provavelmente é uma falha, que eles deveriam ter mais cores sim, principalmente porque o Lar IKEA tem bastante variação de cores assim nos itens. Mas já no Lar IKEA a gente pode ver que tem alguns problemas. Tá vendo que tem nas duas cômodas tem uma variação de cor, mas ela é muito pequena. E os itens do Lar IKEA, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui as cômodas. Essa cômoda aqui, ela tem até uma cor amarela. Ou vamos pegar uma outra cômoda aqui, essa aqui.
tem vários tons de madeira. Tudo isso aqui é do lar IKEA, então tem uma variação maior de cores e eu acho que foi uma falha não ter vindo com as cores. Pode ser que deu algum problema, algum erro na hora de importar isso, mas de qualquer forma, são itens bem legais. Eu gostei muito do modelo das cômodas, gostei de todos os itens aqui, eu gostei, inclusive da TV. E como ela é pretinha, acaba sendo bem neutro, né, pra gente usar nas construções. Me diz aqui nos comentários se vocês ainda querem que eu faça o tutorial de recolor dos objetos. E aí a gente pode fazer o recolor desses objetos aqui também. E por último, e não menos importante, a gente tem os carros da Ford. Então tem vários modelos de carro e eles sim também fazem muita diferença no jogo, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, caso vocês não lembrem dos carros que a gente tem no jogo, para vocês verem como eles fazem diferença. A gente tem um sedã aqui, um sedã simples, e olha esse sedã aqui do lado, dá muita diferença. Esse aqui é o Fusion. Então, como foi uma parceria com a Ford, então eles têm os nomes de cada carro e foi tipo meio que uma réplica do carro, né? Mas é muito bem feitinho, gente. Vale muito a pena ter esses itens no jogo de vocês. E aí tem essa variação de cores deles. No Fusion, a gente tem o vermelho, preto e azul. No Focus, a gente vai ter também as mesmas variações de cores. São poucas, mas tem. No Ford Escape, a gente tem esse verdinho, que eu achei muito bonito. Tem o branco e tem o preto. Então, são cores, assim, bem legais. E é um carro, assim, parece que dá para uma família grande, né? Bem legal isso. E o Ford Edge, daí tem o laranja, tem o prata e tem um preto ou um carbono acinzentado, não sei. Carbono não, um acinzentado escuro, acho. Um chumbo. E também tem como é que é o nome desse carro? O Mustang, que eu não acho muita graça, mas muitos de vocês gostam pra caramba. No Mustang, vai ser só o vermelho que tem aqui, tá? E daí a gente tem esse Hot Hot aqui que tem várias cores dele aqui. Eu não sou fã desse tipo de carro, mas eu sei que tem muitos de vocês que gostam e às vezes para alguma família mais assim roqueira, vai ficar bem legal ter um carro desse na garagem, né? Então é legal de ter esses itens, principalmente porque são itens feitos pela Electronic Arts e eu quase não considero como conteúdo personalizado. Me digam vocês se vocês consideram esses itens como conteúdo personalizado ou não. Mais uma vez eu quero agradecer o Edu por ter separado todos esses itens pra gente, agrupado, testado esses itens, porque muitas vezes a gente encontra alguns desses itens na internet, mas eles vêm com alguns bugs e até corrompem às vezes o jogo, dão algum erro no jogo. E esses itens aqui são todos testados pelo Edu e agora vocês veem que eu testei aqui no meu jogo também, então eles estão funcionando, tá tudo certinho, você pode baixar tranquilamente no teu jogo. E então muito obrigada, amigo, por todo esse trabalho, pela paciência em explicar tudo isso para mim, para eu poder fazer o vídeo para vocês. Então muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que assistiram até aqui no finalzinho do vídeo. Se puder, deixa um like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Eu realmente me importo muito com o comentário de vocês. Torna vocês um pouquinho mais reais para mim, sabe? Um grande abraço e até o próximo vídeo.